Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá. Muito boa noite. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre detox. Para iniciar bem o ano, né? Muita gente gosta de fazer uma dieta detox e a gente vai desmistificar um pouquinho. Boa noite, Vinícius, seja bem-vindo. Convida todo mundo para estar aqui conosco. Ó, já vou mandar aqui nos meus grupos também. Convidem todos. Quem é pipeliner aí, quem são os meus alunos, já coloca um foguete para a gente identificar vocês. Você tem dúvidas sobre este assunto? Coloca aí também. Boa noite para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Muito bom, muito bom. Vamos hoje falar a respeito do processo detox, do processo de destoxificação. E claro que a gente vai falar também sobre genética. Boa noite, Isabel, tudo bem, querida? Vamos falar sobre qual é a influência do ambiente, a influência dos alimentos, a influência das nossas escolhas aí no final do ano, que podem influenciar nessa resposta detox. Beleza? Tem dúvidas sobre o assunto? Já coloca aqui. Boa noite, Slane. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Tô convidando aqui os nossos grupos para que todos possam vir também e possam prestigiar também, né, gente? Ó, iniciando. Essa não é a primeira live do ano, porque nós fizemos live ontem. Eu fiz live ontem e ficou gravado aqui. A gente falou sobre doenças autoimunes e nutrição de precisão. Mas oficialmente falando, eu aqui sozinha, né, junto com vocês, na verdade, essa é a primeira live do ano, certo? Muito boa noite para quem tá chegando. Deixa eu só encaminhar a última mensagem aqui pro nosso grupo. Se você ainda não está no nosso Telegram, você precisa entrar, gente, porque lá no Telegram, toda vez que vai ter aula, toda vez que a gente faz alguma aula lá no YouTube, eu compartilho com vocês os artigos, então vocês precisam entrar também no nosso grupo do Telegram. Depois eu comento aqui para vocês como vocês podem fazer isso, tá bom? Muito boa noite, Cristi. Vou chamar de Cristi, tá? Muito boa noite. Gente, tem alguma dúvida sobre esse assunto, já coloca aqui, tá bom? O que é o processo detox, né? Então, naturalmente, a gente já faz esse processo detox. O nosso fígado, o nosso principal órgão, nosso principal tecido responsável por essa capacidade de detox. Vocês vão ver muitas pessoas falando detoxificação, que é, na verdade, uma tradução na íntegra, né? Na íntegra do que a gente vê no inglês, né? Detoxification. Mas, na verdade, se eu quiser, né, deixar ao pé da letra mesmo, eu posso falar sobre destoxificação. Por isso que se você falar detox, já tá ótimo, você já entendeu. E alguns artigos também comentam sobre desintoxicação. Então, não é errado a gente falar detox, desintoxicação, né, destoxificação. E algumas pessoas falam detoxificação. Não é 100% certo, mas ok, dá pra gente entender, tá? Já vou dar uma olhadinha daqui a pouco aqui na perguntinha do Vinícius, tá? Combinações de alimentos, ótimo, muito bom. Já vou falar. Então, esse é um processo que acontece naturalmente. Ó, o pipeliner aqui entrando, ó, várias pipeliners entrando. Esse é um processo que acontece naturalmente. Então, a gente tem ali um principal tecido, que é o tecido hepático, o nosso fígado, é o principal tecido responsável por essa capacidade de detoxificação. Vou falar detox para ficar melhor, beleza? Ó, ontem eu fiz live com a Selma, que linda, muito bom. Fátima tá por aí também, manda o aviãozinho, hein? Manda o foguete. E a gente tem dois processos importantes, né? A gente tem o processo de fase 1
e o processo de fase 2. No processo de fase 1, a gente tem algumas enzimas que participam. E no processo de fase 2, a gente tem enzimas e tem muitos nutrientes que participam também. Depois eu vou deixar aqui nos stories e vocês vão dar uma olhadinha. Uma figura bem legal que você encontra até no Google, de um fígado falando sobre a fase 1 e a fase 2, os nutrientes que são importantes nessas fases, e aí é aquela combinação que o Vinícius pediu aqui pra gente falar, que eu vou falar, mas você vai conseguir ver detalhadamente ali nessa figura que é muito legal, muito ilustrativa, tá? Então, esse é um processo muito importante, porque depende bastante, né, da nossa capacidade nutricional e depende das demandas que o nosso corpo tem. Então, esse processo de fase 1, ele tem como principal objetivo reconhecer exatamente, Cris, ó, maravilha iniciar ano depois das festas com uma aula detox, muito bom. Por quê? Porque no final do ano, por exemplo, o que acontece, né? Acontece da gente diminuir a nossa atividade física, então a gente vai menos para academia, a gente se exercita menos, de repente você dorme um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde, pula a refeição, né? Pula ali o café da manhã, já vai direto pro almoço, toma um sol, né? Ó, aqui, ó, tomei um pouquinho de sol. Toma sol, que querendo ou não, aumenta também a nossa resposta pró-oxidativa, porque o seu corpo não está acostumado, por exemplo, muitas pessoas acabam exagerando um pouco nas bebidas alcoólicas, então isso aumenta muito o estresse oxidativo. A gente pode ter também aumento do consumo de doces, tá? Então, vai ter aumento de consumo de gordura, né? Porque o doce, não necessariamente, mas as sobremesas em si tem muito açúcar e muita gordura, certo? Então, nós aumentamos. É natural. Aí a pessoa fala que ela ganhou peso, né? Durante esse período de festas. E, na verdade, ela está mais inflamada, ela está com uma capacidade de detox mais lenta. Por quê? Porque o fígado dela e o próprio intestino também, que vai ajudar bastante na realização dessa identificação, né, de substâncias que acabam sendo um exagero para o nosso corpo e acabam influenciando muito na resposta detox. E aí, sem falar na resposta genética também que a gente tem, porque cada um de nós, se a gente colocar assim, ó, se todo mundo, por exemplo, consumiu, um doce todos os dias, diminuiu a prática de atividade física, né, se de repente, ó, o Francisco colocou, aumentou o consumo de bebida alcoólica, tudo isso aconteceu, cada um aqui tem uma capacidade de detox diferente. Cada um tem uma capacidade de reconhecer essas substâncias, o excesso delas, e tem uma capacidade de responder. Isso também é previsto na genética. Então, a gente consegue observar, dentro desses dois processos que eu falei para vocês, que eu acabei não concluindo, mas a gente tem enzimas que o nosso corpo produz, que são, na verdade, proteínas importantes, né? E que elas são expressas por genes específicos. Então, por exemplo, a gente tem a fase 1 e a fase 2. Essa fase 1 é uma fase muito importante para que a gente tenha um reconhecimento. Então, ele vai lá e reconhece, por exemplo, um metal pesado, ele reconhece um medicamento, né? Essas enzimas reconhece, por exemplo, até algum fitonutriente que nós estamos consumindo, que pode ser no formato de um suplemento, pode ser no formato de chá, por exemplo, e aí vai reconhecer, certo? Reconhece também o etanol, então a gente tem vários processos que vão acontecendo. Depois que fizer esse reconhecimento, na verdade, o nosso corpo quer facilitar o quê? A eliminação e a metabolização. Vocês vão encontrar também essa capacidade de detox sendo afirmada como uma resposta de biometabolismo, tá? É muito comum. Se a gente quer estudar, por exemplo, eu quero estudar artigo científico, dá uma olhadinha em biometabolismo. Também funciona bastante na hora que a gente vai buscar mais informações científicas, tá bom? Porque a função dessas primeiras proteínas, dessas primeiras enzimas, que a gente chama de CYP, na verdade, fazer esse reconhecimento inicial. Então, por isso que elas são tão importantes, a gente fala tanto de biometabolismo, né? Porque elas vão reconhecer e elas vão facilitar a eliminação dessas substâncias. Então, aquilo que for utilizado de uma forma benéfica vai ser metabolizado, por exemplo, por outras enzimas na fase 2, como, por exemplo, as glutationas. E essas glutationas
tem a capacidade, inclusive, antioxidante. Então, a gente precisa melhorar a função de glutationa. Anota esse nome, glutationa. Por quê? Porque a glutationa ela tem uma participação muito importante nessa capacidade detox. E ela pode ser suplementada também, né? A gente tem glutationa para suplementar, principalmente quando a gente faz um exame genético e a gente identifica que nós temos alteração na glutationa. Eu, por exemplo, tenho alteração de glutationa. Então, o que eu faço? Eu preciso pensar quais são os nutrientes que formam essa glutationa, né? Então, por exemplo, um dos nutrientes que forma a glutationa é a própria glutamina. E a glutamina, ela é um aminoácido que, apesar de não ser extremamente abundante, mas a gente consegue pela alimentação, não teria necessidade de suplementação. Para alguns pacientes isso vai ser importante, para outros nem tanto. Por isso que é importante sempre um equilíbrio, tá bom? Eu preciso pensar, por exemplo, em vitamina B6, que é a piridoxina, que também vai ajudar bastante na formação dessa glutationa. E eu preciso pensar em alimentos que contenham, por exemplo, enxofre. Então, eu posso pensar alimentos que tenham compostos sulfurados, para também aumentar essa capacidade das glutationas. Por exemplo, as brássicas, os crucíferas, brócolis, por exemplo, é excelente para aumentar a função de glutationas. Couve-flor é muito importante também. Repolho, super importante. Aspargo tem bastante um papel bem importante para aumentar a glutationa. Então, quer aumentar a glutationa do paciente, por exemplo? Tati, eu exagerei nas festas. Eu tenho aqui um aumento de consumo de doce, minha resposta ao detox, eu já conheço meu perfil genético e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, apostem principalmente, claro, né, gente? Se você é paciente, está passando por aqui, é importante você sempre ter uma boa comunicação com o profissional que te acompanha, tá bom? Tô dando, assim, informações generalistas. Então, vai ser importante fazer esse consumo? Sim, esse consumo de alimentos como brássicas, como eu falei aqui, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, a própria couve-manteiga, né? Ou a kale também. E aí, o que é importante também a gente pensar? Em diminuir o consumo de alimentos que, de repente, estão na lista dos alimentos com mais contaminação de agrotóxico. Por quê? Porque se eu quero pensar em melhorar minha capacidade de detox, eu não posso fornecer para o meu organismo mais desafios. Então, se você puder optar por alimentos que sejam orgânicos ou aqueles produtores, pequenos produtores, que de repente não tem uma horta orgânica, mas tenha, por exemplo, uma produção menor, que tenha menos contaminantes, muito menos herbicidas, né? Isso já vai ajudar bastante, menos agrotóxicos, tudo isso pode ajudar bastante, tá bom? Muito, na verdade. Então, eu quero equilibrar. Já te respondo, Alda. Como é que é? Ada, né? Isso, já te respondo. Então, eu preciso equilibrar, tá bom? Então, eu vou aumentar o consumo de nutrientes para melhorar a capacidade de detox e eu vou diminuir a exposição. Porque se eu não conseguir diminuir a exposição, eu fico sempre nessa competição. E aí, gente, nessa competição o corpo vai ficar muito mais cansado. O que vai acontecer? Né? Vai acontecer uma sobrecarga principalmente de mitocôndrias. Por quê? Para a produção de energia ela precisa de nutrientes também. E eu nem falei de todos os nutrientes que são importantes, mas ela também vai precisar de vários outros nutrientes e esses nutrientes eles vão faltar. E à medida em que esses nutrientes eles tenham uma falta importante, esses nutrientes acabam sobrecarregando a atividade dessas mitocôndrias. Os estudos do ano passado, né? Eu tô falando do ano passado porque foi quando a gente estudou bastante aqui. Estudamos muito a saúde mitocondrial. Então, todas as disfunções mitocondriais estão muito associadas com os desequilíbrios que acontecem em todos os tecidos. Então, eu preciso observar o que é mitocôndria, Tati? Mitocôndria, imagina só, a gente chama de organela, né? Uma organela que fica dentro de todas as células e elas funcionam como se fossem usinas elétricas, né? E para formar ATP. De repente, você está passando por aqui um paciente, então forma ATP. Na hora que forma esse ATP ele é muito importante para a geração de energia.
Então, a gente precisa manter a atividade de mitocôndria sempre muito bem, porque senão como que você vai ter energia para as suas atividades do dia a dia, para as suas atividades além do dia a dia, mais atividade física que de repente você faça, mais essa capacidade detox. Então, tudo isso é muito bem-vindo, por isso que é importante sempre manter o equilíbrio. A Alda falou aqui, perguntou aqui sobre ureia, né? Ah, tô com a ureia alta. Gente, é muito importante a gente pensar, o que a ureia representa pra gente? Representa consumo de proteína, tá? Então, se você tem essa ureia mais alta, é importante você pensar como que tá esse consumo de proteínas também da dieta, tá bom? E sempre avaliar, hoje a gente tem, por exemplo, como uma das principais ferramentas, a metabolômica. O que é metabolômica? E lá no meu canal do YouTube tem até um vídeo que eu falo sobre o metabolismo acho que tem da ureia também, porque eu falo sobre o meu exame. E aí ele mostra todo o metabolismo da ureia nesse exame. E por isso que é importante a gente identificar, por exemplo, eu tenho alta no marcador bioquímico, no exame convencional. Mas será que metabolicamente isso está acontecendo? Quais são os aminoácidos? Quais são os metabólitos que estão envolvidos? Por onde eu posso caminhar? Será que é uma resposta em que eu estou consumindo proteínas de forma adequada, mas eu não consigo metabolizá-las? Porque está faltando o cofator, por exemplo. Quais cofatores? O que os cofatores eles fazem? Eles otimizam o nosso metabolismo. Então, por exemplo, se você vai lá no posto de gasolina e pede para abastecer o carro, aí o frentista fala assim, gasolina comum ou aditivada? Vamos supor, na verdade, eu não sei muito bem a diferença da comum e da aditivada, mas aditivada, o nome já diz aditivada, né? Mas vamos supor que a aditivada vai te proporcionar 1 quilômetro a mais. Então, ó, com a gasolina comum, seu carro roda, sei lá, 20 quilômetros, com a gasolina aditivada ele vai rodar 21 quilômetros. Enfim, você ganha 1 quilômetro, vamos supor. E aí, você consegue identificar uma vantagem, certo? Boa noite, Gláucia. Ó, quem é pipeliner, quem é meu aluno, já coloca aí o foguetinho para todo mundo identificar. Tem bastante gente nova aqui chegando, já coloca o foguetinho para a gente identificar. E aí, o que acontece? Quando você identifica os cofatores que estão faltando, às vezes está faltando, por exemplo, uma vitamina B2. Às vezes está faltando uma vitamina B3, né? Então, tá faltando, por exemplo, um NADH, o NADH que é a vitamina B3, que é a niacina. E para você otimizar essa engrenagem aí desse metabolismo, imagina só, nosso metabolismo, ele trabalha como se fosse uma engrenagem. E essa engrenagem, como que funciona, né? Uma ligada à outra, ó, vários pipeliners, né? Uma ligada à outra, e quando uma dá um problema, como elas estão interligadas, o que vai acontecer? A outra começa a falhar, começa a dar problema também. Então, isso vai falhando todo o sistema. Por isso que não adianta a gente pensar só na primeira engrenagem. Nossa, eu estou nutrindo muito bem essa primeira engrenagem, Tati. Olha, ela tá maravilhosa, mega nutrida. Mas se as outras não estão nutridas, o que vai acontecer? Ela tá bem nutrida, ok, mas se precisa de um passo a passo, isso começa a lentificar. Aí a pessoa começa a ter várias outras complicações e condições ali de saúde que podem, no futuro próximo, elevar o risco de doenças. Então, por exemplo, se eu começo a dificultar muito essa minha resposta detox, nossa, toda vez é a mesma coisa, tem muita bebida alcoólica na minha dieta, tem muito açúcar, tem muita gordura, o que vai acontecer? Se tem tudo, de tudo, muito, o que vai acontecer? Uma hora esse sistema ele vai falhar. Porque essas engrenagens, como elas estão interligadas e dependem de nutrientes, não necessariamente a quantidade que a gente consome vai sobrepor a necessidade que a gente tem. E se a gente começar a suplementar polivitamínicos, multivitamínicos, eles também se tornam pró-oxidativos. Então, são questões simplesmente de equilíbrio, eu preciso entender. Só que como que eu vou saber qual é o nutriente que eu realmente preciso? Como que eu vou saber qual que é o nutriente que está faltando neste momento? Para isso, a gente tem exames específicos.
Então, nesses exames específicos, eu vou saber, ó, de repente você tem um perfil ali de metais pesados que é alto, olhando para o parâmetro, olhando para a sua evolução, tá alto, você tem uma alta quantidade de mercúrio, por exemplo, de alumínio. E o alumínio, por exemplo, é um dos metais pesados mais importantes quando a gente pensa em aceleração de envelhecimento do cérebro, de todas as células, mas do cérebro, então, nem se fala. O aumento de alumínio está associado com risco de Alzheimer, né? Pacientes que geralmente já têm um diagnóstico, ou está caminhando para esse diagnóstico, o aumento de células de proteínas beta-amiloides, que começa a aumentar ali a resposta inflamatória no cérebro, o que vai acontecer? A resposta oxidativa acontece o seguinte, acontece que dentro desse cérebro, esse alumínio também pode favorecer uma dificuldade nessa resposta. Então, você imagina, é como se, por um lado, seu corpo está tentando diminuir essa resposta deletéria do excesso de metais pesados, por outro lado, eu não consigo entregar para ele nutrientes, porque esses nutrientes eles precisam ser entregues na medida certa. E à medida em que a gente conhece quais são os nutrientes que eu preciso, Tati, então eu vou fazer um exame convencional, um exame de sangue convencional para identificar. Ok, é um passo muito importante, porque às vezes é o que eu tenho nas minhas mãos para utilizar com o paciente, tá tudo bem, mas muitas vezes eu tenho outros recursos e ele pode investir nesses recursos. Um dos recursos é o exame genético. Então, por exemplo, no exame genético, a gente consegue ver como que é o seu perfil da glutationa. Olha, a glutationa, ela tem essa alteração aqui importante, então a gente vê tudo isso no exame genético, e essa alteração importante vai dificultar a sua resposta detox. Então, é uma característica do indivíduo. Eu tenho essa característica. Tati, mas e agora? O mundo caiu, o que eu vou fazer? Não, gente, a gente tem muita coisa para fazer, tá? Porque sendo essa uma característica, então o que eu tenho que pensar? Poxa, então eu não posso me expor aos radicais livres assim. Poxa, eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, quando eu for consumir excesso de açúcar, excesso de gordura, porque tudo isso influencia bastante. E eu tenho que pensar com muito carinho, gente. A gente falou um pouquinho do fígado, mas do intestino também. Tem que pensar com muito carinho no intestino. Porque imagina que tudo que a gente consome passa por esse intestino, né? Coisas boas e coisas mais ou menos, né? Não tão boas. Então, se eu já tiver uma resposta inflamatória nesse intestino, eu favoreço ainda mais essa resposta. Então, a absorção de nutrientes fica totalmente comprometida. Na live de ontem, a Selma ela levantou questões muito relevantes. Então, processo de digestão, né? Quantas pessoas mastigam de forma muito rápida, né? Então, você pergunta assim para o paciente, você come com quem, né? Geralmente. A maioria, pelo menos o que eu tenho visto aqui, come sozinho. Mas em quanto tempo você consome? Às vezes a pessoa, ou às vezes a própria criança, ela é colocada na frente da TV. Ela é colocada na frente do tablet, na frente do celular. E aí ela não consegue mensurar, ela não consegue ter prazer, ela não consegue saborear. E ela muito menos percebe o quanto ela está mastigando. Isso já gera um problemão. Por quê? Então, vamos pensar num dos maiores problemas, é a dificuldade de digestão. Por exemplo, se eu quero ativar mais as minhas glutationas consumindo brócolis, eu preciso mastigar. Porque no processo de mastigação, eu libero uma enzima chamada mirosinase. E essa mirosinase acaba ativando os compostos bioativos do brócolis. Por exemplo, tá? Não só do brócolis, mas da couve-flor também, mas principalmente do brócolis é que a gente tem mais estudos. E isso é um protetor importante, inclusive, para risco oncológico, né? Porque o excesso de radicais livres começa a causar danos nas nossas células, começa a causar danos no nosso DNA. E é por isso que a gente consegue observar cada vez mais pessoas adoecidas. O aumento e o aceleramento, né? Aceleramento existe, uma aceleração da resposta inflamatória
Isso promove um envelhecimento muito mais acelerado, que a gente chama de inflammaging, é uma resposta detox ineficiente. Boa noite, Cecília. Boa noite, Camila. Gostei do Camila. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Exatamente. Então, isso é muito importante, tá? Quando a gente pensa nessa adequação, então, se eu tenho ali essas alterações e eu consigo observar no exame, eu já consigo trabalhar com o meu paciente de forma muito mais assertiva, de forma muito mais específica. Porque, por exemplo, eu sei que para ele, essa capacidade de detox, ela tem que ser uma prioridade. Então, se ele tiver uma alimentação e ele chegar no consultório com uma alimentação inadequada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar junto desse paciente quais são as estratégias possíveis de serem colocadas em prática, e essas estratégias elas precisam fazer parte da vida dele, e claro, do ponto de vista nutricional tem que fazer sentido e tem que fazer também todo sentido científico, óbvio, né? Então eu preciso trabalhar com estratégias que vão proporcionar para esse paciente condições dele executar, isso é muito importante também. Deixa eu ver o que a Cecília perguntou, né? Quem tem problemas na mastigação, né? A alteração de dente, de dentadura, isso é bem importante, ótima pergunta. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode orientar, né? Primeira coisa, como essa pessoa ela já vai ter mais restrições, então nada que seja difícil para ela mastigar, ou nada que seja difícil para ela conseguir fazer um movimento mecânico, né? Porque todo o nosso trato gastro-oral e intestinal, ele vai ser importante para promover o processo de digestão. Então, já começa pelos dentes, a gente precisa de uma mastigação. E é claro, não dá para dar um bife para uma pessoa que tem alteração na mastigação, mas a gente pode trabalhar com preparações que sejam muito mais facilitadas. Então, vai dar uma proteína, por exemplo, um frango desfiado. Isso é muito comum também no hospital. Na época que eu fazia estágio em hospital, sempre tinha o frango desfiado, a carne moída, tudo isso ajuda bastante. Então, tem que facilitar, tem que dar ali numa consistência mais facilitada, tá bom? E se a pessoa, mesmo assim, começar a apresentar qualquer alteração em relação a esses desequilíbrios no processo de digestão, o profissional precisa identificar quais são esses macronutrientes, quais são esses alimentos que podem, né, estar faltando ou que devem ser prioridades para que não prejudique esse sistema detox do paciente. Porque, por exemplo, pacientes acamados têm um processo detox muito, muito aquém, né, pela própria condição. Alimentos que são batidos em liquidificador, né, são alimentos que perdem muitos nutrientes também, né, principalmente se passa ali, que se fica tudo muito líquido, são alimentos que vão perder bastante nutriente. E aí, o que a gente tem que fazer? Pra gente pensar pensa no dente como se fosse um anexo ali do tecido ósseo, né? Então, ele vai precisar de cálcio, vai precisar de vitamina D, e aí vale a pena ir a um bom dentista, um bom profissional, para que ele tenha condições de cuidar melhor dessa dentição, para que ele tenha condições de cuidar muito melhor aí desses cuidados, de ter mais cuidados com a higiene bucal. Ontem a gente falou também sobre higiene bucal. A higiene bucal, gente, ela é tão importante para o nosso sistema imunológico, porque na nossa boca existem micro-organismos que vão influenciar nos micro-organismos do nosso intestino. Vai influenciar em toda a nossa microbiota. Imagina que é uma conversa que existe aqui. E pensando nessa conversa, o que vai acontecer? Eu posso comprometer o meu sistema imunológico. Existem bactérias, por exemplo, orais, bucais, que vão favorecer problemas cardiovasculares, né? Então, algumas periodontites, algumas doenças dentárias podem enfraquecer, podem favorecer alterações cardiovasculares importantes. Então, às vezes, o paciente teve uma doença cardio, teve ali algum comprometimento cardio simplesmente por conta de uma higiene bucal mal feita ou uma manutenção mal feita, tá bom? Então, isso é muito importante, inclusive. Ontem,
na live, eu e a Selma, né? A Selma que é expert no assunto, falou muito bem sobre isso. Então, às vezes, a gente tá equilibrando os nutrientes do paciente, mas ele simplesmente não tem aquela higiene bucal. Ele não faz a manutenção. Tudo isso influencia, gente, demais. Pode parecer pequeno no primeiro momento, mas vai influenciar bastante. Tudo que se refere a potencializar a nossa resposta detox vale a pena ser investido. Não somente, Tati, mas eu não consegui fazer tudo que a Nutri pediu. Ok, gente, né? Deu o seu melhor, maravilha. Mas eu não posso pensar que a minha segurança está num suplemento, a minha segurança está numa cápsula, porque isso pode ser muito importante? Pode. A maioria dos meus pacientes tem suplementação, eu suplemento a mim mesma, a minha família. Ok, maravilhoso, mas essa não é a nossa segurança. A nossa segurança é manter uma boa alimentação. A nossa segurança é ter um estilo de vida mais saudável possível, dentro das condições que a gente consegue, dentro das capacidades de cada um aqui. Então, isso é muito importante também, muito importante, tá? Porque quando a gente pensa em resposta detox, lembra que o suco verde ficou muito conhecido, né? Vamos pensar em suco verde, mas não é só sobre isso, não é só sobre o suco verde em si. Por que o suco verde ele ganhou muita notoriedade? Porque a pessoa colocava um monte de alimento ali, que geralmente ela nem consumia. Imagina que ela vai consumir couve, consumir frutas, legumes, colocar tudo ali junto, bater e consumir. Não é todo mundo que faria isso. Então, o suco ele ganhou muita notoriedade, mas você não tem evidência científica para falar o suco vai resolver o seu problema. O que vai resolver o nosso problema? O que vai resolver o nosso problema é manutenção de um estilo de vida saudável. Nem o excesso, pensando em nem atividade física em excesso vai ser bom, porque aumenta e gera muito mais radicais livres, aumenta e gera muito mais resposta detox, que vai estimular muito mais as enzimas. Por isso que se eu não tiver também uma atividade adequada dessas enzimas, isso pode prejudicar cada vez mais. E, gente, células que são cada vez mais desafiadas, eu sempre falo isso, né? Muitas vezes a gente começa a desafiar o nosso corpo. Por exemplo, eu não como glúten, Tati, porque eu tenho sensibilidade, mas de vez em quando eu como. Oi? Então, você come ou não come? Te faz mal ou não faz mal? Dá uma dor de barriga, mas tá tudo bem. Opa, então começa a prestar atenção nesses sintomas, porque se eu tenho esses sintomas, o que vai acontecer? Você começa a desafiar o seu corpo, e à medida em que você desafia o seu corpo, cada vez mais ele vai responder. Então, o processo de envelhecimento celular começa a ser acelerado, e a gente tem isso na literatura como inflammaging, um processo inflamatório que, na verdade, ele não é um processo que é comum com o passar da idade, né, com o envelhecimento saudável, mas ele é acelerado por condições clinicamente estabelecidas hoje. Por exemplo, doenças crônicas como obesidade influenciam muito no processo de inflammaging. A alimentação inadequada, então consumo excessivo de doces, de açúcar, de gordura, de sal, tudo isso influencia muito no processo de inflammaging. E processo de inflammaging, toda vez sendo gatilho positivo, vai influenciar em riscos para doenças muito mais complexas. Então, existe uma estatística muito ruim, né, da Organização Mundial da Saúde sobre o aumento do número de casos de câncer. Uma estatística muito complicada. Mas por que também, gente? Não é porque as pessoas têm... não, porque a pessoa tem a genética para... Não é só isso. Não é nada sobre isso, na verdade, né? Existem mutações, existem síndromes, sim, mas elas são raras. A grande maioria adoece pelo ambiente em que vive. Então, são condições que nós proporcionamos, às vezes, sem saber. Às vezes, por exemplo, a pessoa teve um contato com uma água de má qualidade a vida toda. Às vezes, a pessoa nunca foi ensinada, por exemplo, sobre a saúde bucal. Às vezes, a pessoa, ela achava que, pelo fato dela ter uma evacuação diária, estava tudo bem. Com a digestão estava tudo bem, estava tudo certo, e não é exatamente assim. Por isso que é importante investigar. Tati, me sinto cansada,
eu me sinto irritada, eu tô ansiosa, eu durmo mal, eu não consigo ter rendimento na atividade física, minha produtividade não tá boa, procure ajuda, porque isso pode ser uma resposta detox ineficiente. A partir do momento em que a gente começa a colocar as engrenagens, né, como eu comentei com vocês no início, quando eu começo a colocar essas engrenagens aí para funcionar e elas começam a ganhar velocidade, a gente começa a ganhar resultado. Resultado como? Sono de melhor qualidade, uma disposição muito natural, muito espontânea, né? Uma potência, um potencial muito maior nas nossas atividades, sejam elas intelectuais, sejam elas físicas, tudo isso colabora. E os resultados, eles vêm com o passar do tempo. Então, presta atenção, gente, porque apesar de falar de detox, né, para iniciar o nosso ano, é importante a gente falar de detox para a vida toda, mas não só para fazer uma limpeza sobre o que aconteceu que ficou do ano passado. Sabe assim, eu vou fazer uma limpeza porque eu exagerei, mas não pense em exagerar para fazer uma limpeza. Ou, se eu exagerar, tá tudo bem porque eu vou fazer uma limpeza, afinal de contas, não é sobre isso. Porque o seu corpo, ele começa a ter muitos desgastes, muitos desafios. E à medida em que a gente tem esses desafios, à medida em que a gente tem esses desgastes, isso pode envelhecer cada vez mais rápido as nossas células e potencializar doenças complexas. Então, tomar bastante cuidado, bastante cuidado. Quando a gente fala de genética, quando a gente fala de acompanhamento muito mais personalizado, a genética, ela entra a nosso favor, principalmente, por quê? Porque quando a gente tem esse processo todo identificado no perfil genético e sabe exatamente o que cada vitamina representa, o que cada nutriente representa, por que eu tenho que combinar uma com a outra, por que eu não posso combinar as duas, tem que ser momentos diferentes, por que aquele nutriente vai ser mais importante e vai ativar por um sistema, por uma via e o outro por outra via, mas os dois se combinam lá no final. Por que tudo isso é importante a gente conhecer? Porque eu consigo melhorar a vida do meu paciente, eu consigo entregar muito mais nutrientes para ele. E pensando nisso, no dia 21 de janeiro agora, daqui 2 sábados, né, praticamente, eu vou fazer o Nutrigenômica Day. O que é esse dia? Para você que quer estudar, Tati, não sei nada de genética, tô por fora de genética, eu sou recém-formado, ainda estou na faculdade, ou eu me formei há muito tempo, não importa. Eu vou ensinar para vocês exatamente, olha, você vai pegar a vitamina D e vai observar a vitamina D. Olha só o papel da vitamina D. É um olhar totalmente diferente do que a gente tem na faculdade sobre a vitamina D. E a gente vai observar quais são os pontos, os genes que ela pode influenciar. Quando eu olho para um teste genético, o que eu tenho que olhar para o perfil de vitamina D? Porque às vezes a pessoa fala assim para mim, Tati, mas eu atendo paciente autoimune, por exemplo, mas o exame genético que eu pedi não veio nada de vitamina D. E a vitamina D tem um papel muito importante para reforço das células do sistema imunológico, certo? Elas são utilizadas pelas células do sistema imunológico. E aí, se você pega um exame genético que deveria avaliar esse nutriente e ele não avalia, aí complica bastante. Então, eu vou ensinar para vocês. Olha, o metabolismo da vitamina D é esse. Vocês têm que olhar para esses gatilhos aqui. Esses gatilhos são muito importantes para serem observados. E no exame genético não pode faltar esse gene para ser avaliado. Então, nós vamos estudar a genômica de alguns nutrientes. Não são todos, não dá tempo de estudar tudo, é um dia só. A gente vai ter aula das 8 às 18, tá bom? Das 8 às 18 vai ser num sábado. Gente, eu fiz um valor super promocional, de verdade, para vocês realmente aproveitarem. Esse valor é inédito, tá? Inédito. Então, eu, se fosse vocês, depois que a live terminar, correria lá pra bio aqui do meu Instagram, já faria a sua inscrição, porque na semana que vem o lote vai mudar, tá bom? A gente vai com esse lote até semana que vem, mas vai mudar. Até esse final de semana praticamente, porque daí na segunda ou terça a gente já muda de lote. Então aproveita porque vocês... Tati, não posso entrar no dia 21, não consigo fazer no dia 21. Não tem problema, vai ficar tudo gravado e vocês vão ter acesso durante 6 meses sobre todo esse conteúdo, os artigos, a apostila, mais
as aulas, né? A gravação e tudo isso vocês vão aprender muito. Ó, a Valéria já fez, né? Valéria já fez, já estou inscrita. Acho que foi uma das primeiras inscritas, na verdade. Se eu não me engano, ou foi a primeira ou foi a segunda inscrita, viu, Valéria? Então ela já vai aproveitar. E se você conhece alguém que gostaria de fazer esse mini curso de 10 horas, junto comigo, junto com outros profissionais altamente gabaritados e conhecedores do tema, então aproveita porque é um momento de networking, aproveita porque a gente vai conseguir ali expor muitas ideias, expor muito conteúdo, e eu vou mostrar para vocês essas vias. Tem muitos bancos de dados, gente, que são gratuitos e que a gente consegue ali mostrar como que se faz, como que observa, eu quero procurar sobre um gene, eu quero identificar um polimorfismo, eu quero identificar um estudo, como que eu trabalho nessa perspectiva. Então eu vou ensinar tudo isso para vocês, tá bom? No dia 21/1, das 8 às 18, a gente tem um encontro marcado, hein? Então faça sua inscrição, não perca esse momento, porque tá um valor, assim, imperdível, gente, de verdade. Nutrigenômica Day, dia 21/1, tá certo? Então, ó, eu espero vocês. E a gente vai falar bastante sobre esses nutrientes, por quê? Porque cada vez mais a gente observa Pronto, voltou. Entrou aqui uma ligação, mas já... Oh, meu Deus, já sai. Então, quando a gente observa esses pacientes, são pacientes que muitas vezes vêm com muitos nutrientes, consumindo muitos nutrientes e... Será que voltou agora? Coloquem aí pra mim se voltou. Travou, voltou. Coloca aí pra mim. Se voltou agora, Selma. Pra mim tá ok aqui. Voltou pra vocês? Ótimo, então tá bom. Então tá bom, então tá bom. Entrou uma ligação aqui e aí bagunçou. Não me liga na hora da live. Mandar um recado, né? Não me liga na hora da live. Então tá bom. Ótimo, ótimo. Bom, então por que, gente? Por que tudo isso? Porque é importante a gente conhecer o metabolismo dos nutrientes. Pode perguntar para qualquer pipeliner que participou da aula. Quando nós tivemos a aula sobre a genômica dos nutrientes, como o nosso olhar mudou para a avaliação dos nutrientes. Então, até os biomarcadores, até os marcadores, a gente fala sobre esses marcadores, o que é importante. E, gente, a gente vai também colocar um pouquinho de metabolômica nessa misturinha, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre metabolômica também, dentro desse curso de nutrigenômica, porque, na verdade, a nutrigenômica, ela se baseia principalmente na expressão dos genes. Então, os genes, eles vão aumentar a expressão ou diminuir a expressão de acordo com os nutrientes. Claro que tem outros fatores que estão envolvidos, né? Então, por exemplo, fatores ambientais estão envolvidos também, com certeza, mas os nutrientes colaboram bastante. Então, a gente trabalha e faz bastante avaliação desses nutrientes, dos micronutrientes, dos macronutrientes também, porque eles têm que se manter em equilíbrio. A própria metabolômica já fala isso, né? É sobre um equilíbrio desses macronutrientes e depois dos micronutrientes, que serão importantes para o nosso metabolismo funcionar de maneira adequada, beleza? Então, muitas vezes, quando a gente pensa no detox, ou quando o paciente ele chega no consultório para falar de detox, é sobre o suco verde, é sobre um consumo pontual. Então, não façam isso, porque não é só um consumo pontual, é sobre um estilo de vida. É sobre a gente ter alimentos de forma adequada, nutrientes de forma adequada, atividade física frequente, regular, sono de qualidade. Gente, quer um detox melhor do que sono de qualidade? Também não vai adiantar. A pessoa tá organizando o intestino, ela tá melhorando a capacidade de mastigação, de digestão dos nutrientes e não dorme bem. É uma pessoa que tem insônia. Não vai adiantar tanto assim. A gente tem que pensar também
no sono de qualidade, no sono reparador, gente. O sono reparador, ele é muito importante. Por quê? Porque no sono reparador a gente dá tempo para as nossas células descansarem. No sono reparador a gente recupera as energias. No sono reparador, e quando o nosso metabolismo ali já está mais desacelerado, a gente consegue reparar danos que muitas vezes não deu tempo durante o dia. E isso é involuntário. É involuntário, o nosso corpo faz isso sozinho. Só que ele precisa de nutrientes. Então, se eu não tiver nutrientes para oferecer para ele não vai conseguir fazer direito, correto? Eu vou precisar desses nutrientes que são importantes para favorecer o processo detox, o processo antioxidante. E muitas vezes são nutrientes que já estão presentes na nossa dieta, que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção para eles. Então, uma dieta variada, uma dieta em que a gente tem um equilíbrio de cores, um equilíbrio de nutrientes, é uma dieta que vai fornecer nutrientes também na medida certa para esse paciente. Agora, a grande questão não vai ser interessante fazer a autossuplementação, a suplementação de forma no escuro, né? A gente precisa entender, precisa avaliar os exames, precisa acompanhar o paciente. Então, você que é paciente, está passando por aqui, não faça a sua própria prescrição, tudo bem? Porque depois, para fazer uma avaliação, você não vai conseguir fazer sozinho. Então, precisa de um profissional para acompanhar. E como eu falei no início, os exames, eles são ferramentas auxiliares. Podem nos ajudar? Com certeza. Mas são imprescindíveis? Não diria imprescindível. O exame genético, ele não é imprescindível. Eu consigo muito bem cuidar de um paciente sem o exame genético, mas ele pode acelerar os resultados? Pode, porque eu ganho tempo. Eu ganho muito mais tempo. Então, se eu sou um profissional e eu quero ganhar um pouco mais de tempo entendendo sobre esses exames com os pacientes, faz muito sentido também colocar na minha prática clínica. Mas só peça exames que você sabe também interpretar, tá bom? Isso é muito importante, eu sempre falo aqui, porque a interpretação é diferente da leitura. A leitura, gente, todo mundo lê, não é verdade? Todo mundo pode ler. Agora, a interpretação, ela é muito mais abrangente, muito mais complexa, muito mais profunda. Então, eu preciso identificar essa interpretação de uma forma muito mais científica e muito mais profissional, né? Então, isso é importante também. Bom, dito isso, só para a gente resumir o que nós estamos falando, o que nós falamos hoje? A gente falou sobre esse detox para iniciar bem o ano, mas, na verdade, não é só para o ano ser iniciado, mas isso vale para a vida toda. E quando a gente pensa nessa capacidade de detox do nosso corpo, existem genes que também colaboram para potencializar a nossa atividade, para potencializar a expressão de genes que vão ajudar nessa questão do biometabolismo, na questão, né, como eu falei para vocês, da detoxificação, da desintoxicação, genes que vão favorecer essa resposta e que vão favorecer a saúde das nossas células, que vão favorecer o tempo de vida dessas células. E isso colabora bastante para diminuir o risco do inflammaging, que é uma inflamação potencializada por processos crônicos, por exemplo, por processos que vão favorecer o aumento e a aceleração do envelhecimento celular. Uma célula envelhecida é uma célula cansada, é uma célula fadigada, é uma célula que já tem ali comprometimento de várias etapas desse metabolismo e uma célula que pode ter danos importantes, né? Ela pode apresentar dificuldades no reparo, pode ter danos bem importantes. Então, é sobre isso. O detox, ele não é só uma estratégia no início do ano, ele tem que ser uma estratégia para o ano todo e pensar nesse detox também como um estilo de vida, né? Tem um estudo, nossa, bem antigo mesmo, que fala que, pensando em estilo de vida, a prática de meditação, ela é importante para regular genes que estão associados com essa resposta ao estresse oxidativo, com essa resposta inflamatória aumentada. Olha só, então o fato de você, de repente, tô de férias, Tati, se você aprecia, pega aquela leitura que você aprecia,
faz aquela leitura prazerosa, faz a sua meditação, tenha o seu momento, sabe, seu mesmo, contempla a natureza, faça algo por você, porque isso também modula os nossos genes, tá bom? Modula bastante os nossos genes. Cada um vai ter um entendimento, cada um vai ter ali algo para contemplar, mas a contemplação modula genes. Modula bastante os nossos genes. Por quê? Porque é um estado em que a gente tem ali de gratidão, é um estado que a gente tem ali de... Na contemplação vem o sentimento de gratidão, na contemplação vem ali muitas recordações de tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que está por vir. Então, tudo isso também pode modular muito bem os nossos genes, né? E com certeza colaborar para que a gente tenha muito mais saúde, muito mais qualidade de vida. Meu recadinho de hoje para você que está chegando aqui pela primeira vez, tem bastante gente chegando, muita gente nova chegando aqui. Pacientes, não façam a sua própria suplementação. E Nutris, profissionais da área da saúde, venham estudar comigo no Nutrigenômica Day, eu ia falar Wiki já. Nutrigenômica Day, no dia 21 de abril, das 8 às 18, online, gente, 100% online, tá? E um valor de investimento bem acessível. Eu coloquei realmente para a gente começar o ano com o pé direito, porque eu quero vocês como futuros pipeliners, quero vocês aí ajudando outras pessoas, quero vocês tendo muito mais destaque no que vocês estão fazendo na carreira de vocês. Então, é um momento em que nós vamos tirar ali para estudar. Vou falar o que é o gene, o que é o DNA, por que é importante a gente pensar nesse sistema de reparação, porque algumas pessoas podem apresentar dentro, né, olhando para o gene, tanto um polimorfismo como uma mutação, quais são essas grandes diferenças, o que eu posso esperar quando eu tenho alteração em genes de reparação, quais são as doenças complexas que estão associadas e como eu posso fazer para tentar prevenir. Uma coisa que é muito importante, não dá para a gente garantir, né? Então, nós vamos buscar o nosso melhor para tentar prevenção, mas a gente não consegue garantir. E tudo isso é importante e é sempre bem-vindo também, certo? E tem muitas outras coisas pra gente falar nesse dia. A gente vai falar sobre outros biomarcadores, tirar as dúvidas de vocês a respeito desse tema, porque eu tenho certeza que é um tema que ele já começou a ganhar destaque na nutrição, já faz um tempinho, mas agora a engrenagem vai acontecer. E quem não estiver preparado lembra que eu falei das engrenagens, vai começar a ficar parado, aí ficar mais estável, e ficar parado e estável é muito perigoso. Então eu te convido para conhecer o conteúdo que eu preparei para vocês. Tem link na bio aqui do Instagram para vocês darem uma olhadinha depois com calma, tá bom? Mas qualquer dúvida também manda direct, encaminha em mensagens, né? A Roberta. Voltei a fazer consultas, minha gente. Voltei a consultar, tá? Manda uma mensagem aqui no direct, que eu acabei tirando aqui o link do WhatsApp, né? Pra colocar o link aqui do Nutrigenômica Day. Oh, Edilane, Pipeline. Muito bom. Mas manda um direct pra mim que eu te encaminho o WhatsApp, tá? Da nossa assistente aqui, maravilhosa. Maravilha, gente! Muito bom estar aqui com vocês, retomando aqui a sequência de lives. Vou pedir para vocês alguns temas para que a gente tenha repertório para esse ano, algumas dúvidas que vocês tenham, né? Hoje eu recebi uma dúvida bem legal, perguntando sobre a nomenclatura dos polimorfismos. Então isso é algo bem interessante também para a gente estudar, para a gente reforçar, porque muitas pessoas olham ali para o polimorfismo e acham que é algo, nossa, eu não consigo fazer essa interpretação, e às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina. Então dá sim, dá para vocês aprenderem como fazer essa interpretação. É um tema muito bom também, tem muito assunto para a gente discutir, e aí eu vou precisar bastante de vocês para que vocês possam também me mostrar
qual é esse caminho que nós vamos percorrer juntos em 2023. Obrigada, Roberta. Obrigada, linda. Muito obrigada. Galera, eu desejo pra vocês, ó, um 2023 fantástico. 2023 com muita nutrição de precisão. Um 2023 com muitos tratamentos personalizados em qualquer área que você estude, em qualquer área que você atua, para que você tenha muito mais sucesso naquilo que você se comprometeu a fazer, muito mais prosperidade, que você possa aumentar o saldo de saúde das pessoas, naquilo que você se comprometeu a fazer, tá bom? Esse é o meu desejo para vocês, espero ter esclarecido aqui algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, depois vocês me encaminhem também, ou coloca aqui no final da live, tá bom? Porque vai ser um prazer aí responder a todos vocês, beleza? Muito bom, muito bom. Muito bom, Roberta. Maravilha. Gente, amém, amém, Rosânia. A Selma tá aí até agora. Muito bom. Queridos, beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Ainda vou estudar mais um pouquinho aqui, trabalhar mais um pouquinho. Mas muito bom estar aqui com vocês, retomando tudo. Segunda a gente tem Cromatina Class, ainda não decidi o tema, mas posso fazer até aqui uma eleição. Uma votação aqui com vocês sobre o tema de segunda. Beleza? Muito bom. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Beijo grande, beijo no coração. E até segunda, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.